Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, hoje eu vou falar de um assunto que é muito recorrente aqui no canal e que será mesmo bastante recorrente, que é o fato das pessoas terem o direito de se sentirem atraídas por quem o desejo delas, né, as direciona. Não acho que seja uma questão de querer, porque se fosse uma questão de querer seria muito fácil, né? É uma questão de direcionamento mesmo, assim como é a nossa orientação sexual. A nossa sexualidade ela tem um direcionamento, né? E isso não é uma questão de escolha, de querer. Né? E o nosso desejo por um certo tipo de pessoa, que é muito comum, também não é uma escolha, não é uma opção. E é disso que vamos falar aqui hoje. E eu vou acabar usando um exemplo meu, né? Algumas pessoas já comentaram algumas vezes aí, alguns seguidores, que gostam de ouvir as minhas histórias. Bom, na verdade eu tenho realmente muitas histórias. Eu tive uma vida bem agitada, então eu tenho muitas histórias mesmo. E eu queria juntar o útil ao agradável, né? Que é abordar esse assunto e usar um exemplo prático, tá bom? Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui, que é, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem e indicarem o canal para os amiguinhos, tá bom, gente? Mas vamos lá. Ultimamente, né, existe uma exigência muito grande, uma cobrança muito grande, principalmente do movimento queer, em que as pessoas teriam que se envolver sexual e afetivamente por pessoas e não por corpos. Eu já falei disso aqui, inclusive. Como se pessoas não tivessem corpos, né? Como se fosse uma coisa separada da outra. Mas enfim. Só que não é bem assim que acontece, né? A gente não se atrai por qualquer pessoa, a gente não se atrai por quem a gente quer. Né? Repito, se fosse assim seria muito fácil, mas talvez seria fácil até demais, seria sem graça. Então, assim, a princípio, nós homossexuais nos atraímos por pessoas do mesmo sexo e não por pessoas do mesmo gênero, como diz a bolha queer. Então, assim, o que eu queria dizer é que todo mundo tem esse direito, tá? De ter lá um certo tipo de homem para se atrair, e vamos aqui falar de homens, já que é a experiência pessoal deste que vos fala. Mas que eu acho que seja comum para todas as pessoas, né, em todos os aspectos. Bom, e aí eu tenho uma historinha para ilustrar isso, que é a seguinte. Naquela época que eu frequentava muita boate, eu tinha ali 20 e poucos aninhos, e eu frequentava muitas boates, né? Então eu namorava muito, muito mesmo. E eu tinha, nessa época específica, uma turminha. Apesar de eu sempre preferir andar mais sozinho, nessa época eu tinha ali uma turminha, mas era uma turminha que a gente se encontrava lá. A gente se encontrava lá na boate, ficava ali, depois cada um ia para sua casa e acabou. E nem no meio dessa turminha tinha uma menina. E um belo dia a gente estava lá na boate, estava só eu e ela falou com um outro grupo, cumprimentou um outro grupo ali, nesse grupo tinha um cara, que era um cara que eu já paquerava já há algum tempo, mas nunca tinha rolado nada, que ele nunca tinha me dado bola. Mas eu achava ele lindo e tal. E nesse dia ela foi falar com eles, né? E com ele, inclusive, principalmente. E aí depois saiu aquela coisa toda e eu fiquei, pô, você conhece esse pessoal, né? Você conhece esse cara, não sei o que. Ela, conheço. E aí eu falei com ela, falei, poxa, eu acho ele mó gracinha. Ah, então eu vou falar com ele. Não, não faz isso, né? Aquela coisa assim, pelo amor de Deus, não fala com ele, né? Finge que eu não comentei nada. E eu não queria mesmo, fiquei super sem graça. Eu iria ficar muito sem graça, é verdade. Bom, e aí foi passando o tempo, não sei o que, teve uma hora que eu fui no banheiro, quando eu voltei, eles estavam juntos. E ele veio falar comigo, quer dizer, ela tinha comentado com ele, né? Ah, sacana. E aí ele veio conversar comigo, não sei o que, aí me deu um beijo. E aí acabou que a gente ficou, né, ali, o resto da noite, namorando. Acabou que a gente namorou mesmo, ficamos algum tempo namorando, acho que, mas durou menos de um ano. Ele foi embora também, hoje em dia ele mora nos Estados Unidos.
Eu já não tenho quase mais contato com ele, porque nossas vidas, né, foram cada uma para um lado, mas é uma pessoa maravilhosa. E aí o que que acontece? Na hora da saída, a gente, né, cada um foi pro seu canto, a gente tinha marcado de nos encontrarmos no dia seguinte. E aí no meio da minha galerazinha ali, né, de boate, tinha um menino que ele disse o seguinte: "Nossa, mas você fica se atracando com aquela maricona gorda". E aí eu falei pra ele o seguinte, porque na verdade ele era afim de mim já há algum tempo. E eu aqui não dava bola. E aí eu falei pra ele assim: "Pois é, eu fiquei me atracando com ele e não fiquei me atracando com você, né? Que é novinho, magrinho, bonitinho. Olha que coisa, né?" Bom, e aí que ele se aborreceu comigo, nunca mais falou comigo, ótimo. Eu não queria mais mesmo assunto com esse tipo de gente. E então vocês vejam que tinha essa coisa. Eu fui muito cobrado na minha vida por conta disso. Muito. E o Eduardo, o nome do rapaz era Eduardo, ele era um rapaz realmente bem gordo, era mais velho que eu, não tão mais velho, mas era mais velho que eu, tinha 20 e poucos aninhos, ele já devia ter seus 30. E tinha essa coisa do preconceito. E aí vocês vejam como as pessoas utilizam de certos adjetivos para ofender as outras, né? Que não deveriam ser uma ofensa. Então vocês vejam que é um padrão. Usar o feminino como ofensa é um padrão desde antes dos anos 80. Isso aconteceu ali nos anos 80. Usar o fato de ser gordo como ofensa. E usar a questão da idade também como uma ofensa. Né? Isso já é um padrão. Né? É um padrão que a gente traz desde lá de trás. Então, assim, eu sempre tive essas minhas preferências, né? Eu sempre gostei de homens mais gordinhos mesmo, mais gordos, né? Sempre. E sempre me relacionei com homens mais gordos. Sempre. Também. De preferência, homens mais velhos. Enfim. E eu acho que eu tenho esse direito. Eu tenho certeza que eu tenho esse direito de ter, né, o meu desejo, o meu tesão direcionado para essas pessoas. Óbvio que aí o que acontece? A bolha queer diz que isso é ser fetichista. Não é, né? Não é. Mas mesmo que fosse, problema nenhum. Não? Problema nenhum. Então é esse o meu recadinho de hoje. Não cedam. Por mais que você tenha ali o seu desejo direcionado para um certo tipo de pessoa, e isso seja bem específico mesmo, não ceda. É seu, né? Vai nessa história. Agora, você também tem que entender e aceitar o seguinte: isso pode ser algo que irá lhe trazer alguns problemas. Por exemplo, essa cobrança. E isso também te limita. Né? Isso acaba limitando o seu campo de ação, digamos assim. Né? Isso acaba te limitando, isso acaba limitando o seu nível de conquista. Né? Então, assim, você tem que entender e aceitar isso. Né? E aí, se isso for uma coisa que você possa trabalhar, ok. Se não, não ceda. Não ceda para agradar, sabe, amiguinho, como nessa história que eu contei, né, nesse caso. Não ceda para agradar amiguinho. Não ceda para atender às expectativas da bolha queer ou de qualquer uma outra bolha. Não ceda, sabe? Esse é um problema seu. Essa é uma coisa sua. Quem tem que saber como lidar com isso ou não é você. Está te causando algum tipo de problema muito sério, algum problema que você não esteja sabendo lidar, aí é o caso de procurar ajuda, porque tudo, né, que nos atrapalha, que atrapalha a nossa vida e a gente não consegue resolver sozinho, a gente tem que procurar ajuda. Então, se for uma coisa que está ali causando algum tipo de problema, procure ajuda. Se não, vai e viva a sua vida, não ceda não. Não ceda não. Sabe? Não ceda às expectativas alheias, não.
Você não é obrigado, sabe? Porque se a gente for atender as expectativas, principalmente da bolha queer, que é que quem mais cobra e cobra de maneira muito ofensiva, a gente vai ter que se atrair por qualquer tipo de pessoa em qualquer situação. E não é assim que acontece. Na vida prática não é assim. São raríssimas. Eu acho até que, inclusive, nem exista esse tipo de pessoa sem que haja uma forçação de barra, né? Sem que haja uma forçação de barra, eu não acredito realmente que exista esta pessoa que se atraia por qualquer tipo de pessoa. Eu não consigo acreditar nisso. Me desculpem. Eu acredito até que existam pessoas que têm ali um leque bem aberto, né? De pessoas assim, que gosta desse tipo, gosta também daquele outro, mas de todos os tipos de pessoa, eu acho muito difícil de acontecer. Na verdade, eu acho impossível, a não ser que haja uma forçação de barra dessa pessoa para atender às expectativas dos outros, para ficar bem na fita com todo mundo. Aí talvez até seja possível. Fora isso, eu não acredito, não. E nem tem que ser, né? Nem tem que ser também. A gente é do jeito que a gente é e acabou. Ponto final. Cada um que lide com isso da melhor forma possível. Agora, não faltando com respeito com o coleguinha. Como no caso dessa história que eu contei aqui. Por isso que é bom usar um exemplo. Porque neste exemplo, a gente tem todos esses aspectos, né? A coisa da falta de respeito, né? com o sentimento do colega, né? A falta de respeito com o outro que você nem conhece, mas que você já tem um preconceito por uma pessoa não ser daquele tipo que te atrai. Né? Tem todo esse contexto aí, tem todas essas coisas que a gente tem que pisar firme e dizer não. Não é assim. Não é assim que a banda toca. Eu vou me atrair e vou me relacionar com quem eu quiser. Aí, no caso, volto, né, lá no comecinho, nem é por quem a gente quiser, é por quem a gente se atrai. Né? É por quem a gente sente. Né? É porque a gente se sente atraído. São por essas pessoas que a gente vai se relacionar. Né? Ah, não se sente atraído, mas a pessoa é muito legal. Gente, a amizade está aí para isso mesmo. Não é verdade? Agora, sentiu lá um tesão, sentiu lá uma atração, investe e vai embora. Sem se preocupar mesmo. Não se preocupe com atender às expectativas alheias, não. Por mais estranha que seja. É contra a lei? Não. Então está tudo certo. Está tudo certíssimo. Tem mais nada de errado. Ah, mas fulano não gosta, fulano diz isso, fulano diz aquilo. Problema de fulano, não seu, sabe? É problema de você com aquela pessoa ali. Somente isso. Então não cedam, não. Por mais que a cobrança seja grande, por mais que haja cancelamento, por mais que haja exposição, não cedam. Vocês não estão errados. Errados estão as pessoas que cancelam, as pessoas que expõem, as pessoas que cobram esse tipo de coisa. Certo, gente? E repito, este vai ser um tema muito recorrente aqui, porque eu vejo isso demais acontecer. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem um vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso, e até amanhã.